Hoje eu vou conversar com uma das mais importantes rainhas de bateria do Carnaval do Rio de Janeiro, que, aliás, é uma rainha pé quente. Fora da folia desde 2013, em função da maternidade, ela desfilou esse ano como a rainha da Império Serrano, escola de samba campeã da Série A do Carnaval Carioca. Eu tenho o prazer de receber a atriz, bailarina e estudante de psicologia, Quitéria Chagas. Quitéria, brigadíssima aí por ter vindo, por ter aceito nosso convite. Prazer meu. Você ficou fora desse carnaval, voltou, Império Serrano campeão da Série A. Como é que tá aí o coração? Você vai continuar, vai se aposentar? Tem várias especulações. Como é que vai ser isso aí? Olha, o futuro a Deus pertence, nem eu sei, porque em setembro eu vou morar definitivamente na Itália, meu marido é italiano, e por causa de questões de trabalho e de muitas outras coisas, é melhor a gente residir lá. Então, eu só, no caso, poderia vir no dia do desfile. Isso é muito complicado porque as escolas exigem uma presença, e lógico, a comunidade também. E eu não sei como é que vai ficar o Império Serrano aceitar isso ou não. Esse ano eles aceitaram, eu fiquei muito feliz pelo convite da presidente Vera Lúcia. Toda a diretoria, a comunidade estavam pedindo muito esse meu retorno. E o benemérito também do Império, que é o deputado Dionísio Lins, ele foi um dos que ajudaram e impulsionaram esse retorno. E eu fiquei muito feliz, eu estava sentindo muita falta. Depois de um tempo da gestação e do pós-parto, que a gente tem um período meio de reclusão, uma grande maioria das mulheres, eu tive o meu período, eu de repente comecei a sentir falta. Escutava o samba, via às vezes os desfiles pela internet, porque nesse período ainda estava amamentando. Amamentei muito intensamente, então passei os outros carnavais todos amamentando em casa. E você acha que vai conseguir ficar na Itália e sem desfilar como rainha? Eu não sei. Eu não sei. Vamos ver se a gente consegue, né? A logística, vamos ver o que mais pra frente a gente consegue definir. Meu marido, a família também. E como é que é esse processo? Como é que você chegou? Porque assim, você é uma rainha que tem um diferencial, né? Você tem samba no pé, você tem toda uma coreografia, tem todo um respeito ao público, à escola. Quando a gente vê você na avenida, você é parte da bateria. Ai, que lindo, né? Obrigada. E isso não é comum de se ver, né? Você realmente faz a diferença no carnaval, porque você é mais um componente da bateria, né? Ai, e isso a gente sente isso, e isso é lindo de se ver. Como foi o processo de você se sentir parte daquilo, daquela comunidade, ser orgânica dentro de uma escola de samba, como o Império, que é uma escola extremamente tradicional? Super tradicional. Foi muito mágico, assim, porque a minha história com o carnaval sempre foi de assistir os desfiles pela TV. Eu não tenho nenhum histórico de raiz de samba, um pai, alguém, um parente, porque meu pai era pernambucano, a minha mãe também veio da Angola muito pequena, e é brasileira, mas enfim, ela veio com meses, e eles vieram para o Rio de Janeiro, que ela morava no Ceará. Enfim, a gente não tem histórico nenhum, eu até queria ter. E de repente o meu pai, ele era professor de artes marciais, trabalhava na Marinha, era da Marinha, deu baixo na Marinha e montou uma empresa de lutas de artes marciais. Ele começou a vender mercadorias para a Rede Globo. E eu comecei a ter acesso à televisão, eu sempre quis ser atriz, cantar, dançar, fazer de tudo um pouco. E meu pai sempre investia nos cursos para eu poder fazer as aulas que eu quisesse fazer. E o carnaval sempre ficou assim, eu sempre quis fazer isso. Até então eu fazia balé clássico, porque para mim é a base da dança, mas o balé me restringia a minha questão corporal e eu queria expandir. E eu via que no samba eu poderia fazer tudo o que eu quisesse no corpo, mas sambando e mesclando os elementos de dança que eu aprendi. Só que como entrar numa escola de samba se você não conhece ninguém, né? E na época que eu queria entrar, que era na época das vinhetas da Globeleza, da Valéria Valença, a única imagem de ícone de mulher brasileira do samba que eu tinha era a Valéria Valença. Então ela foi minha base de inspiração para me construir Quitéria. Então eu gostava muito dela, da Carmen Miranda, que são aqueles elementos de braço. E aí o meu pai já trabalhava na Globo, fazia alguns trabalhos, né?
eu comecei a ter contato com a TV, porque eu vi, opa, ser da comunidade, se tornar rainha de bateria, na minha época, era uma coisa quase inviável, impossível. Só tinha acho que uma escola, acho que a Mangueira sempre teve muito essa tradição, depois perdeu e voltou à sua tradição. E eu falei, eu tenho que ir para a TV. Eu tenho que fazer o trabalho inverso para poder conseguir ter um destaque e não ficar sendo só mais uma pessoa. Eu queria tornar um expoente para fazer com que aquelas meninas que estão ali na comunidade tenham um sonho e queiram conquistar também, que é possível. Então, eu comecei a fazer trabalhos na TV, como bailarina, do programa da Carla Pérez, no SBT, para depois fui para a Globo, enfim, fiz toda uma trajetória. E aí surgiu o teste das vinhetas de Carnaval da Globo em 2003, que fui convidada pelo Chico Espinosa para fazer esse teste. E aí a minha vida deslanchou para o Carnaval, porque eu comecei a ter contato com o Império Serrano no dia que a Luísa, que era assessora de imprensa, ela estava no dia da vinheta da Globo do Império Serrano, e falou, Quitéria, passa lá na escola, a gente quer você como destaque de carro, você vai ser a Eva, só tinha um carro, só tinha o Jardim do Éden, Adão e Eva. Você vai ser a Eva, em 2003 isso. E eu estava no boom das vinhetas, todo mundo falou que ia ser Globeleza, enfim, ficou aquela confusão maravilhosa que fez deslanchar a minha carreira, e eu saí no Império Serrano. Na época, a presidente era a Neide, a falecida, e a escola muito tradicional. Eu nunca tinha ido na quadra, foi assim, na semana do Carnaval vai ser a Eva, pronto, fui. E aí, de repente, começou aquele vínculo com a escola. A escola era próximo da minha residência, eu morava na Barra, continuo morando na Barra e Madureira, era próximo, eu ia sempre na quadra, aí via aquele clima familiar, aconchegante. É uma delícia, né? É uma delícia. A tia Eulália, na época, estava viva ainda, e ela falou, você samba como a gente, você é nossa. O pessoal da comunidade, da velha guarda, as baianas, e aquela tradição toda foi me contagiando e eu fui ficando, e de repente quando eu vi a comunidade, a gente quer ela como rainha. Toda eleição eles perturbavam as chapas, né? E falavam, olha, você vai ser presidente, mas eu quero ela como rainha. Aí eu fui ficando e os presidentes nas chapas falavam, não, ela vai ficar como rainha, se vocês votarem em mim. Aí eu fui ficando. A escola, mesmo com as suas dificuldades, conseguia bancar a minha fantasia, que isso era difícil, porque eu entrei na época que o posto era muito comercial, assim, no samba em si. E não tinha muito espaço na época. Os passistas estavam lutando pelo seu espaço. E eu lutei tanto, assim, para continuar e para ter uma evidência. E, de repente, as escolas começaram a mudar. E agora eu vejo várias rainhas negras. Fico muito feliz quando vejo Juliana Alves, que ela fala que eu sou referência dela, Cris Viana, a Evelyn da Mangueira, que samba muito, que a Mangueira agora tem uma grande rainha. E eu até falei, Evelyn, você fez o outro caminho que eu sempre quis fazer e não consegui, que você é da comunidade e se tornou celebridade. Exatamente. Que isso, assim, é um feito linda, raro. Né? Linda, ela é linda, samba muito, representa muito bem a comunidade dela. E isso faz com que as passistas tenham uma outra visão, outro olhar, e as escolas comecem a vê-las de uma maneira melhor. Sejam valorizadas, né? E está sendo mais agora. Vamos ver aqui um vídeo seu. Vamos ver esse momento glorioso. Alô, Império Serrano! Ah, isso foi retorno. Reizinho de Madureira! Agora é nossa! Gente, vou chorar. É muito emocionante. O carinho dele. Olha, todo mundo gritando seu nome. E isso acontece toda vez que eu desfilo no setor 1. Mesmo antes da escola entrar, antes da bateria armar, eu sempre passo ali, né? Porque a gente tem que passar para se concentrar. Eles começam a gritar, bater palma. Aí eu sambo sem música, eu já me empolgo. Isso é incrível. Menina, você nasceu pra isso. Eu amo. Isso foi no dia que a Portela convidou o Império para o desfile das campeãs, que há décadas que
O grupo de acesso não desfila nas campeãs. Eu espero que mudem isso. Não, esse ano foi lindo, né? Portela Império, né? Nossa, Madureira em festa, né? Então, essas lágrimas nos seus olhos é que faz toda a diferença, né? Porque só quem se emociona é que é do samba, né? Você é do samba, por isso que você, enquanto rainha, toca tanto as pessoas, né? Emociona tanto. Ai, obrigada. Porque tem que ser verdadeiro, né? Não dá para ser diferente. Tem que ser natural. As pessoas perguntam como é que você faz para estar na avenida, aguentar aquela avenida inteira e samba não para de sambar. Não, e com salto desse tamanho, né? Salto fino, que eu adoro salto fino. Eu falo assim, gente, eu acho, o que acontece assim, com a minha história com o samba, eu tento expressar a musicalidade com o corpo. Então, eu me empresto para aquele momento. Cada toque de cada instrumento da bateria eu tento expressar em cada pedacinho do meu corpo. E na hora eu sinto a emoção do momento e vou criando os movimentos instintivamente. Eu não sei repetir aquilo que eu fiz. E eu nem sei o que eu estou fazendo, eu só sei quando eu vejo os vídeos. Eu vejo o público postando, eu acho o máximo, porque caramba, eu fiz isso, eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu vou e deslizo na avenida e vou me entregando você naquele desliza, momento. Né? Você faz os movimentos e fala assim, gente, ela vai cair. Não, e ela flutua. Gente, eu adoro, assim, as pessoas ficam loucas comigo, que eu adoro quando chove para deslizar. Que isso? É sério. Porque é aquela brincadeira de vou cair, não cai, é a malandragem. Ali eu crio alguma coisa. Que máximo. Gente, e assim a gente vai para o intervalo, mas fique por aí porque é rapidinho, hein? Hoje eu estou conversando com uma das principais rainhas de bateria do Carnaval Carioca, Quitéria Chagas. A maternidade te trouxe uma nova profissão, é isso? É isso, antes até. Eu sempre quis fazer psicologia já há muito tempo, só que eu precisava muito me expressar com o corpo. Eu falei, não, vou deixar a psicologia quando eu tiver numa certa idade. Apesar que eu não estou tão velha assim. Você não chegou nessa certa idade. Mas o curso de psicologia requer 5 anos, então demanda um bom tempo. E aí eu aproveitei um momento que eu queria ser mãe também. Eu falei, vou me ausentar um pouco da carreira artística, porque a carreira artística demanda muita disponibilidade, suga um pouco e você acaba deixando o tempo passar. Aí você fala, vou fazer faculdade hoje, aí nunca entra e nunca faz. Aí eu falei, não, vou decidir dar uma parada e vou me dedicar à psicologia. Porque eu sempre gostei de descobrir a essência do humano, a essência desse ser, assim, que a gente é tão complexo. E como atriz, você já observa muito o comportamento humano, só que isso você observa para construir personagens. E eu queria descobrir essa essência antes da construção do personagem, como aquela personalidade é construída, como é a origem daquilo, até chegar ao nascimento, até antes do nascimento. Ter todo esse subtexto. Esse subtexto. E eu adoro Freud, adoro, enfim, todos os teóricos da psicologia. E na carreira da psicologia eu comecei a perceber que os problemas psíquicos, eles surgem muito antes do nascimento até. Existem várias teorias que não são muito divulgadas, mas que falam do espaço intrauterino, do momento da concepção, ser ou não ser desejado. Isso influencia na vida do ser humano. Isso não quer dizer que vai ser determinante e que você não pode também mudar a sua vida, as suas questões, mas você ter consciência disso ajuda muito. Então, o início da vida sempre para mim foi uma coisa interessantíssima de fonte de estudo. Infelizmente, assim, no curso de psicologia no Brasil não é muito enfatizado. Eu fui descobrir com questões de livros no exterior, na Europa eles enfatizam mais. E a neurociência está respondendo muita coisa. E aí eu sempre busquei parto natural
sempre quis ter parto natural. E depois, estudando a psicologia, eu vi a importância disso para a saúde da mãe e bebê, a importância psíquica e fisiológica. Então faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O público não sabe muito dessa importância. E no Brasil a gente tem uma cultura da cesariana, né? E a cultura do trauma do parto. Que é uma cultura assim, quando você fala que você está grávida, as pessoas falam, parabéns, tudo bem. Aí já começa o problema, olha, cuidado. Se você falar antes dos 3 meses, pode acontecer alguma coisa. Você parece estar com o pé com a morte. Infelizmente, a gestação, as pessoas, elas colocam tanta pressão e tanta ânsia. Como se fosse um problema. Como se fosse um problema. Gente, é uma geração é uma dádiva, de vida, né? é uma dádiva. Só que esse trauma tem uma raiz cultural e uma questão social muito complexa. Os países subdesenvolvidos, eles são a fonte do mercado dos países desenvolvidos. Então, todos os instrumentos, todos os inibidores para o trabalho de parto, a gente compra muito, e isso é lucrativo. E o parto natural ficou escasso no Brasil, tanto que é o recordista de cesárea. Que conta as bases científicas, a Organização Mundial de Saúde diz que o parto natural é melhor, e a gente não está assim, empurrando as pessoas para o parto natural. Mas a cesariana de forma humanizada, que é uma outra cesariana, caso a pessoa necessite para salvar vidas. Então a cesariana não é um tipo de parto, é uma necessidade se for preciso, Se for preciso, é uma cirurgia, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma cirurgia para salvar vidas, caso necessite. E a Organização Mundial de Saúde, os cientistas, eles recomendam quando a pessoa faz intraparto. Quando ela entrou em trabalho de parto, teve alguma emergência, cesariana, uma emergência muito necessária, que os índices no mundo seria uns 10% mais ou menos em termos de população, que isso na Europa é uns 10%, e é raro isso acontecer. As intercorrências, as complicações no trabalho de parto são questões emocionais, meio ambiente e o organismo recente. O corpo, o músculo, ele está liberado a se mover para facilitar o trabalho de parto quando você está bem psicologicamente, quando o meio ambiente não está te atrapalhando. Por isso que no Rio de Janeiro, principalmente aqui na Alerj, que é campeã de leis para a humanização do parto, a gente agradece muito aos deputados, eles fizeram protocolos para evitar fórceps. O fórceps é um instrumento que estava sendo usado com necessidade, não é necessário para tirar o bebê da mãe, porque a posição do parto era verticalizada. Quando a obstetrícia entrou com o homem para a sala de parto, ele botou a mulher para deitar. O que acontece? O corpo feminino, na hora do parto, o bebê levanta um pouco o cóccix para passar. Se a mulher está deitada, ela sofre mais dor. O bebê tem dificuldade de passar, que ele tem que fazer uma rampa para passar. E aí vem os instrumentos. O instrumento é dinheiro. Quanto mais instrumento, mais lucrativo para um sistema, o parto fica, mas prejudica a saúde da mãe e bebê. E tem uma série de questões... Então, a gente não falou, só para esclarecer nosso público, né? Você acabou, dentro dessa sua pesquisa com maternidade, virando doula. Virando né? doula. Você trabalha hoje como doula. Prestando assistência antes, na hora do parto e depois. E essas informações que você acabou de passar agora são extremamente importantes e é o papel da doula. De conscientizar a população e ajudar os profissionais de saúde, porque muitos acompanhantes de parto não sabem o que vai acontecer, às vezes gritam, se desesperam. E quando você orienta no pré-natal, você facilita com que os profissionais de saúde nos hospitais consigam trabalhar. Porque tem pais, às vezes companheiros e até parentes que surtam na sala de parto, gritam, se desesperam, porque o que acontece na psicologia, o parto, quando você está gestando, você tem um processo de regressão automático. A mulher fica mais infantilizada, a maioria fica mais infantilizada, o homem às vezes fica mais infantilizado, tem homem que fica querendo comer mais do que a mulher, enfim, existe um processo... Imagina que o homem deve ficar desesperado, Fica né? desesperado. O homem não sabe lidar com... E é muito complicado, você tem que ter orientação. Questões de saúde, né? E o médico, ele é responsável para salvar vidas.
ele não vai ter esse tempo para ficar explicando tudo que vai acontecer. Ele está ali para intervenção. A enfermeira obstetra faz assistência do trabalho de parto. O médico entra quando tem algum problema. E esse esquema as pessoas não sabem muito, porque ficou tudo muito na função do médico, e o médico se sobrecarregou. E tem uma questão... E também a questão da mercadológica mesmo, a cultura mesmo de fazer disso um negócio também lucrativo, né? E a academia da obstetrícia, agora há um pouco tempo, quando a Organização Mundial de Saúde começou a enfatizar a importância do parto, estão tendo que mudar todas as disciplinas, porque só enfatizava o ensino do parto cesáreo, da cesárea, da cirurgia cesariana. E você conseguir mudar isso e mudar também a cabeça dos médicos é complicado, porque você tem que aprender uma coisa que você achava que estava errada. E é muito importante você esclarecer a população, porque o que acontece? A questão do nascimento, existem estudos que falam que o índice de violência também está atrelado à violência na hora do parto. Existe a violência obstétrica, que o Ministério Público enfatiza para você orientar as pessoas, que o acompanhante ele pode entrar. Os protocolos não quero nem saber, são muitos detalhes. E isso deve ser orientado para a população em massa. Ou seja, tem muitas informações que a gente não sabe e que a gente não tem essa cultura. Muitas leis. Existem leis e que muitas pessoas não sabem. E você está hoje, né, trabalhando nessa militância aí, né, que é a questão do parto humanizado. Humanizado. Né? Mas você continua sendo linda, continua sendo rainha de carnaval. Vamos ver mais um trechinho de você aqui no samba? Vamos ver. Você lembra disso? Lembro, isso foi na Argentina. Tem que agradecer ao Filota. Ai, gente, que bárbaro. Foi no Carnaval da Argentina, que eu fui rainha de bateria lá. Isso foi com a bateria da Vila Isabel. Foi até no enredo da África, do Kuduro que eles fizeram. E aí eu mesclei samba com Kuduro. Porque eu cheguei em Angola. Como é que foi esse carnaval na Argentina, rainha de bateria na Argentina? Gente, foi incrível esse carnaval, porque além de estar lotado, os argentinos amam, assim, os estrangeiros querem ver, querem assistir. E a Célia Domingues, o Antônio Pitanga Benedita, tem toda uma equipe da Ganga Zumba que criaram essa forma de levar componentes do Rio de Janeiro, do Brasil, para fazer o Carnaval do Rio em outros países. Infelizmente o da Argentina acabou, pensam em retornar, esperamos, e que façam em outros países também, porque o público estrangeiro quer muito assistir. Nessa época, dançando Kuduro no meio da bateria, eu adoro entrar no meio da bateria. Eu falei que você é mais um componente da bateria. E é muito interessante porque a gente consegue divulgar a nossa arte, movimenta também essa questão do turismo. Eles passam a vir mais para cá, movimentou o capital da Argentina muito, porque o turismo dessa cidade, assim, começaram a construir hotéis, foi uma coisa impressionante. E é lindo, assim, poder divulgar o nosso carnaval, a nossa arte, né? E com a bateria da Vila Isabel. Eu acho que você não vai conseguir ficar longe disso não, hein? Gente, difícil, né? Mas vamos tentar ver o que é possível. Agora, é possível conciliar essa nova paixão, esse trabalho da psicologia, esse trabalho voltado para a maternidade, para o parto, com a carreira artística, com samba, com o trabalho de atriz? Gente, é muita informação, eu nem sei como eu consigo, mas é possível sim, porque eu estou conseguindo. Me dediquei à minha filha um bom tempo, por isso foi importante também essa ausência, porque eu acredito muito nesse vínculo mãe bebê importante na primeira infância. Ela agora está bem autônoma, apesar de ter 1 ano e 10 meses, mas eu saio, ela, tchau mamãe, já está nesse nível. E foi importante essa dedicação materna full time, mas... E agora o carnaval surgiu, por incrível que pareça, eu nem esperava aceitar o convite, porque eu precisava da presidência deixar eu vir só no dia, eu não fiz ensaio nenhum com a escola.
nem ensaio técnico, não podia porque eu estava fora do país. Então foi uma surpresa para você. Foi uma surpresa. E, lógico, assim, eu não estou entrando na profissão artística porque eu não posso fazer novela, eu não tenho mais esse tempo, essa disponibilidade de me dedicar como eu fazia antes. Uma participação, uma coisa ali, de vez em quando eu posso fazer. Eu fico no Brasil até setembro, definitivo, depois eu vou para a Itália residir, mas de vez em quando eu vou vir aqui das férias, só que as férias na Itália são diferentes, que é janeiro, julho e agosto, né? Você acha então que vai ser mais psicóloga? Vou ser mais psicóloga porque eu amo isso, assim, é uma coisa que eu me encontrei, eu me vejo a longo prazo, é uma profissão linda, eu já faço atuação como psicóloga, faço no consultório da faculdade, eu atendo 3 pacientes para poder me formar, né? Já estou terminando. Minha monografia vai falar sobre o inconsciente da gestação pós-parto. O meu foco está muito para isso. A gente percebe. Aí tem um canal do YouTube que eu quero dar uma movimentada nele, que é da gestação pós-parto. Lógico, o carnaval vai estar sempre ali porque faz parte da minha história. Se eu puder participar, vamos ver como é que vai ser. Eu amo isso também. Então, tem 2 grandes amores e estou tentando conciliar com a vida de mãe, família, marido. Mas a gente que é mulher, a gente é multi, né? A gente faz tudo. Vocês estão acostumadas a várias jornadas. Várias né? jornadas. Não sei se isso é bom, mas vocês conseguem. A gente consegue. Muito obrigado. Obrigada a você. Você ser essa pessoa maravilhosa que você é. Linda, talentosa, inteligente, né? Consegue reunir todos esses valores, né? Representatividade importa e você é uma referência positiva para muitas meninas negras do samba, da comunidade, que pode se espelhar em você e ter consciência de que o céu não é o limite. Verdade, não há limites, não. Obrigado. Obrigada. Eu conversei com a rainha de bateria e futura psicóloga Quitéria Chagas, e para rever essa entrevista na íntegra ou qualquer outra edição do programa, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Mãe de leite, babá, mulher, gente negra. Nasci mulher negra, me fizeram homem branca. Me castraram, me impediram de ir. Mas não vou compactuar-me com isto. Vou gritar, soltar minha voz e me fazer livre para continuar a ser mulher negra.